Oi, eu sou o Gustavo Cunha e se 2024 fosse um episódio de alguma série, ia ser o crossover mais maluco da história, né? Espionagem pós-apocalíptica, dragões cuspindo fogo, bruxas numa banda estilo anos 70 e Dogpool, né? Pois é, foi um ano recheado de produções que explodiram as nossas cabeças e aqueceram os nossos corações. Então, cara, é hora de se recostar e ficar totalmente de boas pra relembrar o que de melhor o cinema e o streaming trouxeram pra gente. Começando de forma controversa com Anéis de Poder temporada 2. Cara, o que eu vou dizer pra você? Eu gostei! A Terra-média voltou com tudo e a segunda temporada de Anéis de Poder conseguiu trazer uma correção de curso incrível em relação à primeira temporada, que realmente foi fraca. A série tirou um pouco ali o foco da Galadriel, né, pra se concentrar mais em personagens como Celebrimbor, Elrond, o próprio Sauron, e entregou intrigas políticas, batalhas épicas e momentos incrivelmente emocionais como o Rei Durin pulando pra enfrentar aquele safado do Balrog e o Celebrimbor sendo empalado pelo seu parça Anatar. A segunda temporada se aprofundou na narrativa central, né, se focando intensamente no processo de forja em Eregion, onde o Celebrimbor do Charles Edwards e o Sauron do Charlie Vickers foram o centro das atenções. O público finalmente entende o motivo pelo qual Sauron é conhecido como o grande enganador, né, acompanhando ali a transformação do cara em Anatar, o Senhor dos Presentes. Esses momentos cruciais são extraídos ali da mitologia do J.R.R. Tolkien, ganham vida de maneira belíssima nessa série. Ao dar mais destaque ao Sauron, a série também conseguiu construir um vilão ao mesmo tempo complexo e fascinante. Sim, cara, a segunda temporada de Anéis de Poder apresenta várias melhorias em relação à temporada anterior, mas tá longe de ser uma adaptação impecável das obras do J.R.R. Tolkien, né? As mudanças no cânone continuam sendo um ponto bastante controverso, dividindo opiniões. Para os fãs mais devotos ali do autor, essas alterações frequentemente soam como uma traição à autenticidade esperada, né, numa adaptação dessas histórias. Então, embora a nova temporada avance em vários aspectos, ela ainda enfrenta ali o desafio de alinhar essas mudanças às expectativas dos fãs mais hardcore. Com sorte, a próxima temporada vai encontrar um equilíbrio melhor, entregando uma representação mais fiel desse universo da Terra-média. Mas eu gostei. Agatha desde sempre. Agatha Harkness, a bruxa que todo mundo amou odiar em WandaVision, chegou com uma série totalmente despretensiosa, sem grandes malabarismos em termos de efeitos especiais, né, apostando unicamente no talento dos personagens e numa história que fosse interessante. A série foi uma deliciosa mistura de mistério, humor e música, com a Catherine Hahn brilhando ao lado do grupo mais disfuncional de bruxas e um bruxo, né, que a sorte poderia reunir. A série foi leve e descontraída, mas também teve seus momentos de dar um nó na garganta, né? Quando a gente conheceu, por exemplo, a história do filho da protagonista, de como ela tentou salvar o menino das mãos da morte. E de quebra, nós ainda ganhamos de presente a canção do Caminho das Bruxas, que supostamente contaria os segredos, né, para se cruzar com sucesso aquele caminho místico, e eu me pego cantando essa melodia até hoje, velho. Seguindo, nós temos Fallout. Quando anunciaram uma série baseada no jogo Fallout, eu confesso que me deu 3 tipos de medo, né? Afinal, adaptar jogos nunca é fácil, e Fallout, em particular, é uma franquia de games amada por milhões. Eu sei, os caras já tinham adaptado The Last of Us, que tinha ficado sensacional, mas até então a balança ainda estava pendendo pro lado dos fracassos, né? Felizmente a série entregou muito mais do que eu esperava. Fallout foi uma aula de como fazer a adaptação de um game e trazer um mundo apocalíptico, cheio de mutantes e abrigos nucleares subterrâneos pra televisão. Ambientada num mundo pós-apocalíptico, retrô, devastado por bombas nucleares, a série foi um prato cheio pros fãs de ficção científica. Entre paisagens desoladas, mutantes assustadores e abrigos subterrâneos que escondiam segredos que nós gostaríamos de não conhecer, Fallout foi uma jornada emocionante, cheia de conflitos humanos intensos e paisagens desoladoras, né, tão lindas que quase deram vontade de viver num mundo devastado. Só quase, não dá vontade. A série equilibrou a ação intensa e personagens cativantes, mostrando que até em meio ao caos nuclear há espaço pra esperança e pro humor ácido, é claro. Foi um golaço essa série, velho. Eu adorei. X-Men 97. A nostalgia foi a principal arma de X-Men 97 para nos prender em cada episódio dessa animação, né? E funcionou melhor do que a telepatia do Professor Xavier, trazendo de volta o visual clássico da animação dos anos 90 e histórias que misturaram o melhor dos quadrinhos com novos conflitos. A série não só fez os fãs antigos vibrarem, mas também conquistou uma nova geração de amantes de mutunas. A série veio num crescente, né, até o episódio 5, que mostrou um desastre se abatendo sobre a nação mutante de Genosha. O criador da série, o Bill DeMaio, explicou a motivação dessa escolha. Nas palavras dele, o meu plano era que a primeira metade da temporada trouxesse o clima original dos dias anteriores ao 11 de setembro, cheios de nostalgia e conforto. Então, o 11 de setembro, como Tulsa e outras tragédias em massa, virou o mundo de cabeça para baixo e nos
lembrou que o mundo não é um lugar seguro. X-Men 97 foi uma carta de amor aos fãs. A série atualizou as histórias com temas mais profundos e relevantes. E convenhamos, né? Ver aquelas versões de Wolverine, Ciclope, Tempestade em ação novamente foi como reencontrar velhos amigos depois de muitos e muitos anos. Seguindo, nós temos The Boys, temporada 4. Se você achou que The Boys não poderia ficar mais insano, parabéns, né? Você subestimou os roteiristas dessa série. A quarta temporada foi ainda mais brutal, cheia de reviravoltas, novos personagens e o nosso bom Capitão Pátria mais maluco do que nunca, nos lembrando a cada episódio, porque ele segue sendo o pai dos super psicopatas, né? E porque essa série continua sendo uma sátira afiada e extremamente inteligente do nosso mundo. A temporada 4 trouxe duas personagens ainda mais odiosas pros já odiosos 7, né? A magnífica Irmã Sábia e a descontrolada Espoleta, que ajudaram o bom capitão a consolidar o seu poder na volta. Do lado dos caras, a chegada do Joe Kessler para servir como consciência do Billy Bruto aproximou ainda mais o personagem da brutalidade do super que ele prometeu enfrentar. Nós tivemos mortes de personagens queridos, gente boa ficando mais, gente má ficando menos má. A única coisa de previsível nessa série sempre foi o fato de que o final da temporada ia deixar os caras numa posição insustentável, e quando a maionese desanda pro lado dos caras, velho, ela desanda pesado. O episódio final deixou os Estados Unidos e o mundo numa posição delicadíssima, com o nosso queridíssimo Capitão Pátria se tornando o comandante em chefe da barca. Quem lê os quadrinhos sabe que o final dessa história na próxima temporada não vai ser bonito. Indo adiante, a gente tem House of the Dragon, temporada 2. Dragões, conspirações e mais treta do que seu grupo de família no Zap em época de eleição. A segunda temporada de House of the Dragon entregou tudo o que prometeu e ainda jogou mais lenha na fogueira, né? A fogueira feita pelo fogo de dragão. Nós tivemos personagens assassinados, personagens flambados em pleno ar. Foi uma verdadeira aula de como fazer uma boa série de fantasia com muito fogo e muito sangue. Aliás, a produção investiu bastante em efeitos práticos para aumentar o realismo das cenas, né, nessa segunda temporada. No sétimo episódio, por exemplo, aquela sequência fantástica do Vermithor envolveu o uso de lança-chamas e dublês sendo incendiados de verdade, cara. Mas eles estavam protegidos, certo? Não tem problema nenhum. Foram necessários meses de preparação até os caras serem submetidos a chamas controladas, com cada tomada limitada a 8 segundos por questão de segurança. Mas o grande destaque da segunda temporada foi a forma como a série conseguiu mostrar que nesse jogo dos tronos, nenhum lado é bonzinho, né? E no final das contas, pra variar, quem vai acabar sofrendo pênalti vai ser o povo de Westeros. Cara, muito rapidamente, antes de ir adiante, eu só queria dizer que se você tá gostando desse conteúdo até agora, deixa aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento, porque além de me deixar muito feliz, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo pode ser interessante pra outras pessoas, e isso faz toda a diferença do mundo pra esse canal. Então clica logo nesse goddammit botão de like e também se inscreve aqui no canal, não me faça implorar, certo? De volta pro vídeo. Penguin. Velho, mas que paulada que foi essa série. Poucas pessoas poderiam prever que o vilão mais subestimado de Gotham City ia se tornar o protagonista de uma das séries mais comentadas do ano. Confesso que eu estava com os 2 pés atrás com essa série, mas Pinguim mergulhou de cabeça no mundo da criminalidade de Gotham, mostrando a ascensão do protagonista, indo do fundo do poço ao topo do submundo da bandidagem. Colin Farrell sumiu, desapareceu debaixo daquela maquiagem incrível para fazer com que todos nós acreditássemos que o Moss Cobb é uma pessoa de verdade. Vai dizer, cara, você esquece completamente que é o Colin Farrell ali embaixo. A série do Pinguim foi um exercício fantástico sobre como transformar um vilão chinelão de Gotham City numa figura ao mesmo tempo trágica e fascinante, com quem o público conseguiu se conectar genuinamente, né? Mas tudo isso sem perder o toque de gangster implacável e de cara mal que ele é. Sem contar a atuação magistral da Christine Milioti, né? Como Sofia Falcone. Ela e o Colin Farrell têm que ganhar o Emmy por essa série. Entre tiroteios, traições e alianças improváveis, a série do Pinguim nos fez relembrar que Gotham não é pros fracos e nem pros bons. Duna Parte 2. Velho, esse filme é a definição de soco no estômago. Denis Villeneuve encerrou a história do primeiro filme mostrando pra todo mundo o que significa a palavra grandeza. Duna Parte 2 foi um espetáculo visual e narrativo, entregando cenas de batalha épicas, performances intensas e mais doses de poeira do que o deserto de Arrakis consegue segurar. O Timothée Chalamet, esse rapaz, velho, foi sensacional como Paul Atreides, mas o verdadeiro destaque foi o épico senso de escala que fez o cinema parecer pequeno diante da grandiosidade
parte dessa história, né? Não é segredo pra ninguém que eu sou um grande fã de Duna e de toda a mitologia que foi criada para essa franquia ao longo dos anos. Duna Parte 2 é uma resposta brutal e direta a todos aqueles que se perguntam se o cinema como mídia está perdendo a relevância. Não, cara, esse é um filme que você precisa assistir na maior tela que você conseguir encontrar. Pena que não tá mais no cinema. O Denis Villeneuve conseguiu realizar uma coisa que eu considerava impossível, que é adaptar todas as nuances, todas as camadas de significado do livro Duna num filme, né? Essa é uma história que mistura religião, política, ecologia, fanatismo, uma história sobre a construção do mito que no futuro vai se tornar um tirano. É claro que ele precisou fazer isso em duas partes, né, o diretor, mas mesmo assim, se você leu Duna, você sabe que é um feito gigantesco, cara, conseguir realizar uma coisa desse jeito. Duna é principalmente um comentário sobre o poder e sobre as barbaridades que são cometidas em nome do fanatismo religioso. Esses dois primeiros filmes são só o começo da história, meu chapa, ela vai ficando bem mais sombria depois disso. E isso sempre me lembra das palavras imortais do ex-promotor de Gotham, Harvey Dent: ou você morre um herói ou vive o suficiente para você mesmo se tornar o vilão. Duna é um espetáculo sensacional para corações e mentes. Deadpool e Wolverine. Velho, o que eu posso dizer, né? Os caras chegaram com um pé na bola e outro no joelho com esse filme. Deadpool e Wolverine vieram para salvar a Marvel Studios da mesmice dela mesma, da morosidade burocrática em que ela se afundou. Eles trouxeram humor ácido, violência estilizada, Backstreet Boys e AC/DC na trilha sonora e, claro, referências suficientes para quebrar a quarta parede umas 1000 vezes. O bromance tóxico entre esses dois personagens foi a cereja do bolo nesse filme. Hugh Jackman e Ryan Reynolds serviram o mais puro suco de entretenimento num filme extremamente divertido, cheio de ação e de caos. E Deus sabe que se tem uma coisa que a Marvel tá precisando agora, de um pouco desse caos desbocado e totalmente sem amarras. O mais interessante sobre esse filme é que inicialmente ele não ia trazer o Wolverine, você sabia disso? O Ryan Reynolds e o diretor Sean Levy não estavam conseguindo chegar num roteiro que fosse bom o suficiente, então eles chegaram ao ponto de marcar uma chamada de vídeo com Kevin Feige pra dizer que eles não iam fazer o filme, velho, porque eles não tinham um roteiro à altura do legado do personagem. Aí, apenas algumas horas, cara, antes da chamada de vídeo lá com o Kevinho, Hugh Jackman manda uma mensagem pro Ryan Reynolds pro celular dele dizendo que era pra chamar ele na hora de fazer o filme se eles fossem fazer. Se isso não é a mão do destino, cara, então eu não sei o que é. E por fim nós temos Arcane, temporada 2. Eu sei. Muita gente não vai concordar com esse primeiro lugar, mas cara, essa foi uma série que particularmente me encantou demais, me fez ficar tenso várias vezes, deslumbrado e boquiaberto o tempo todo e realmente emocionado em vários momentos. Essa série é uma verdadeira obra de arte, cara. Se a primeira temporada foi uma obra-prima, a segunda elevou o jogo, literalmente, né? A Arcane voltou com ainda mais emoção, visuais de cair o queixo e um desenvolvimento de personagens que nos deixou destruídos emocionalmente. A série explorou os desdobramentos da guerra entre Piltover e Zaun, trazendo reviravoltas emocionais que botaram abaixo qualquer chance de um mínimo equilíbrio emocional por parte do público. Vai dizer que não, cara. Foi uma aula de como misturar animação com narrativa de peso sem nunca deixar de lado as explosões, as cores vibrantes e a ação desenfreada. Arcane é a série animada mais cara da história, velho, com um custo total de produção de 250 milhões de dólares. Os 18 episódios das duas temporadas da série custaram quase 14 milhões cada um para serem produzidos e comercializados. Eu sei, isso parece dinheiro, né? Parece dinheiro demais, mas lembre-se de que com The Marvels, a Disney gastou em torno de 270 milhões de dólares só para fazer o filme, mais 110 milhões em marketing, 21 milhões em questões de distribuição e ainda 54 milhões em taxas e despesas gerais, né? Isso elevaria o custo total do filme para 455 milhões de dólares. E o resultado foi aquilo que a gente viu. Bom, voltando pra Arcane, com o sucesso da série, os criadores já estão ali planejando expandir o universo para novos projetos focados em outras regiões de Runeterra, como Noxus, Ionia e Demacia. Os caras estão prometendo trazer ainda mais histórias envolventes para aprofundar o lore de League of Legends, cara. E eu estou simplesmente contando os minutos para poder ver mais histórias se passando nesse universo. Ah, gafanhotos, se 2024 nos ensinou algo, foi que a ficção e a fantasia continuam sendo o coração da cultura pop, entre bruxas tentando encontrar o seu caminho, dragões imponentes e batalhas intergalácticas por especiaria. Só resta uma dúvida: como é que 2025 vai superar esse ano? E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.